Olá, bom dia. São 9h34. A gente começa agora o Boletim de Notícias ao vivo, direto de São Paulo. Hoje, terça-feira, 8 de agosto de 2023. Ótimo dia para você. O tempo mudou hoje aqui na capital paulista e também em todo o centro-sul do Brasil. Daqui a pouco a gente te atualiza a previsão do tempo para todo o país. Veja agora imagens da capital paulista nesse momento. Deve ter sol com algumas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Vamos aos destaques desta manhã. O Vaticano divulgou hoje o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, comemorado em 1º de janeiro. Quem fala sobre o assunto é Gabriel Fontana. Bom dia, Elane, a você ligado na TV Canção Nova. O Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral anunciou o tema Inteligências Artificiais e Paz como uma reflexão para o Dia Mundial da Paz de 2024. Segundo o comunicado, o progresso feito no campo da inteligência artificial tem impactado profundamente a atividade humana, e a intenção do Papa Francisco com a escolha deste tema é promover um diálogo aberto sobre estas novas tecnologias. A nota ainda afirma que há urgência de direcionar o uso da inteligência artificial de forma responsável, para que esteja a serviço da humanidade e da proteção da nossa casa comum. Para conferir essa e outras notícias da Igreja, acesse nosso site noticias.cançãonova.com e nos siga em nossas redes sociais. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Obrigada, Gabriel. E o Brasil cedia a Cúpula da Amazônia, que começa hoje. E 7 bilhões de reais em contas esquecidas ainda podem ser sacados. Assuntos para Francisco Coelho, que está ao vivo conosco, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Elaine, a todos que nos acompanham. O encontro começa hoje, dos países, encontro de líderes de países signatários da cooperação amazônica. Essa reunião acontece em Belém do Pará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de mais 7 países da região amazônica. O venezuelano Nicolás Maduro cancelou a participação que faria na cúpula, enviou a vice-presidente. O grupo vai discutir formas de preservação da biodiversidade da região e formas de exploração dos recursos naturais de forma sustentável. Ao final da cúpula, os líderes vão assinar a Carta de Belém. Essa carta, o documento, eles vão assumir compromissos de proteção da biodiversidade local, a inclusão social, o fomento à ciência, à inovação e o estímulo à economia de comunidades de povos locais. E mudando de assunto, o Banco Central informou que mais de 7 bilhões de reais ainda estão em contas bancárias para serem sacados por seus correntistas, aquele dinheiro que está esquecido. Pouco mais de 4 bilhões já foram devolvidos para os consumidores. O Banco Central disse que a maioria desses valores, a maioria dessas contas correntes tem apenas R$10, 60% tem pouco menos de R$10, né? Eu já consultei hoje de manhã, tinha 23 centavos só. Se você tem algum dinheiro esquecido, quer saber se tem, é só acessar o site bcb.gov.br/meubc/valores a receber. Não há prazo para encerramento das consultas, mas o Banco Central orienta para não cair em golpe. Essa consulta só pode ser feita nesse site que eu acabei de falar, que é o site oficial do Banco Central. Qualquer outro site não é oficial. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. E no próximo domingo, o Brasil comemora o Dia dos Pais. A data deve movimentar mais de 7 bilhões de reais, um crescimento de 2,2% em relação ao ano passado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apesar do crescimento, a estimativa de vendas é menor que a de 2021. Os ramos que levam maior porcentagem do comércio são vestuário, calçados e acessórios, que devem concentrar mais de 3 bilhões de reais. Utilidades domésticas e eletrônicos, que podem movimentar 1 bilhão 190 milhões de reais. E perfumaria e cosméticos, 1 bilhão 160 milhões.
O Dia dos Pais é a quarta data mais importante para o comércio, atrás do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. A chegada de uma frente fria no país causa instabilidades em áreas do centro-sul do Brasil. Veja a previsão do tempo. Chuva mais intensa sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste e leste do Paraná. Pancadas mais fracas no Mato Grosso do Sul e no sudeste em áreas da região de Campinas, oeste, centro-sul, litoral, região metropolitana de São Paulo, sul de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e no centro-sul do Rio de Janeiro. No topo do mapa, tempo instável nos mesmos locais, sobre o litoral do Nordeste e pelas áreas em azul do Norte. Com a frente fria, a umidade relativa do ar aumenta. Em São Paulo, sobe para 53% e 51% no Rio Grande do Sul. Notamos ainda uma ligeira mudança também nas temperaturas máximas que atingem os 33 graus em Goiânia e 23 na capital paulista. E ainda falando em clima, agora no cenário internacional, incêndios em Portugal devido às altas temperaturas e prisão de sindicalista na Venezuela estão entre os destaques estrangeiros desta manhã. A manchete do The Guardian afirma: centenas de bombeiros combatem incêndio no sul de Portugal. O fogo queimou milhares de hectares de terra e forçou a retirada preventiva de 1.400 pessoas. O incêndio florestal começou no sábado na região do Alentejo, mas desde então alastra-se para o sul em direção ao Algarve, um dos principais destinos turísticos de Portugal. Onda de indignação na Venezuela pela condenação de 6 sindicalistas acusados de terrorismo. A notícia está entre os destaques do espanhol El País. O Ministério Público argumenta que os dirigentes condenados a 16 anos de prisão, após exigirem melhorias salariais, planejavam atos subversivos. Não é possível que hoje tenhamos tantos trabalhadores presos por defenderem suas justas reivindicações. Este é o grito de protesto da dirigente sindical Griselda Sánchez, durante manifestação convocada diante da sede das Nações Unidas. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, conhecido como Ordem dos Dominicanos. Para saber mais sobre a história deste santo, a gente chama a Aline Mécio, que explica para a gente ao vivo agora. Bom dia, Aline. Bom dia, Elaine, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Elaine. Para entender um pouquinho mais dessa história, a gente vai conversar com o Frei Marcelo Neves, prior do convento Santo Alberto Magno, que nós estamos aqui. Bom dia, Frei. O que a gente pode aprender com a história de São Domingos? Bom, antes de tudo, precisamos lembrar que São Domingos é um homem do século XIII. Então ele nasce entre 1170, falece em 1221, nasce em Caleruega, na Espanha, e falece em Bolonha, na Itália. Em contato com as heresias cátara e albigense no sul da França, nasce a ideia de fundar uma ordem voltada para a pregação. Uma pregação, sobretudo, doutrinal. Posteriormente, esta ordem é aprovada pelos papas Inocêncio III e Honório III, e a Ordem de São Domingos se dedica, como o nome mesmo diz, à pregação. Perfeito, muito obrigada, viu, Frei? Então ficam as informações. A gente também está preparando uma reportagem especial que explica um pouquinho mais sobre essa ordem para o Canção Nova Notícias, às 18h45. Voltamos aos estúdios, Elaine. Obrigada, Aline. Bom, a gente fica por aqui. Às 6:45 da noite tem o Canção Nova Notícias. Você pode rever esse conteúdo no Canção Nova Play. Acesse também o nosso Instagram, @cnnotícias ou noticias.cançãonova.com. Fique com Deus, ótima terça-feira e continue aqui na TV Canção Nova.